criança sabe perder? Como que ela reage quando ela perde num jogo, na brincadeira? Escreve para mim aqui nos comentários. Quais sentimentos que você percebe que a criança tem? Que tipo de atitudes que ela tem no momento em que ela perde? O que que ela faz? Escreve para mim que eu quero saber. Eu sou Ana Paranzini, eu sou psicóloga especialista em orientação de pais e hoje em dia uma dificuldade muito grande que muitas famílias têm enfrentado é que a criança não sabe perder. Ela fica brava, irritada, chora. Eu já vi criança virar o tabuleiro, criança querer mudar a regra no meio do jogo só porque ela começa a perceber que ela tá perdendo. É bem comum isso acontecer. As crianças têm algumas, têm dificuldade de perder, dificuldade de errar. Então, a primeira coisa que elas querem fazer é se esquivar daquela situação. Então elas param de jogar, ficam bravas, irritadas, saem daquela situação. Mas Ana, eu não quero ensinar o meu filho a perder, porque eu quero que ele ganhe. Então, no final desse vídeo, eu vou te falar uma estratégia essencial também para que você ajude o seu filho a aprender a perder, mas principalmente para que ele queira ganhar das próximas vezes e não desista. Então, isso é bem comum que acontece. O que a maioria das pessoas fazem é que às vezes acabam brigando com o filho. Ah, mas você não pode fazer isso. Não, para de fazer isso, assim. E a gente esquece do ponto principal, que é olhar para o sentimento da criança. Então, primeira situação que a gente tem que fazer. Criança tem dificuldade de perder, ela precisa perder mais vezes para que ela aprenda a perder. Mas perder não é uma coisa legal, mas é uma coisa que sempre vai acontecer na vida da gente. Nem sempre as coisas vão acontecer tudo do jeito que a gente quer. As crianças vão errar, assim como os adultos também. Então a gente tem que aprender e ensinar, principalmente. Então eu vou aprender primeiro, enquanto adulto, para que eu seja capaz de ensinar minha criança a perder. Às vezes as crianças têm dificuldade de perder e eu pergunto para os pais, o que vocês fazem quando vocês também perdem alguma coisa não sai como planejado? Eu fico bravo, saio batendo o pé. Então primeiro a gente precisa olhar também para o comportamento do adulto, que isso tem toda a influência. Lembra que eu sempre falo? As crianças aprendem por modelo. Então, a forma como a gente lida com as coisas é a maneira como a criança observa como a gente está lidando e também é o que a gente tem de habilidade para ensinar a criança. Então, primeiro momento, vai jogar um jogo com a criança. E aí é importante que a gente proponha situações e até propositalmente. Então, por exemplo, não permitir que a criança ganhe sempre. Não, você joga para valer. Em alguns momentos você pode até deixar ela ganhar para ela se implicar ali no jogo, mas quando você jogar para valer e você, o adulto, ganhar, você tem que ajudar a criança a lidar com a situação. E aí, reconhecer os sentimentos. Eu entendo que você fica bravo, nervoso, é chato perder, mas aí aqui que vem o jogo de cintura. Muitas vezes a gente recua ou não permite. Então, a gente tem que bloquear, de certa forma, que a criança saia. Não, você vai continuar comigo até o final do jogo. Sabe uma coisa muito comum também que eu vejo as crianças fazerem? Elas começam a jogar, elas estão toda empolgada e querem ganhar. Daí, o adulto começa a ganhar ou outra criança começa a ganhar. Ele já vem com um pensamento negativo. Eu vou perder, porque eu não vou conseguir. Você tá vendo? Isso é muito comum acontecer. E a primeira coisa que a gente tem que fazer e que tem que ensinar para as crianças, principalmente para os meninos, eu falo assim, o jogo do futebol, o cabra não pode fazer um gol nos 45 do segundo tempo e virar o jogo e ganhar? Pode. Então, não é porque você começou perdendo o jogo que você vai perder. O jogo tem um longo caminho. Então, no primeiro momento, acolher o sentimento da criança, mas bloquear que ela se esquive dessa situação. Porque quanto mais ela se esquivar, ela não vai se deparar com a situação. E aí, a gente pode ter ali um jogo de cintura, sabe, com a criança. No começo, tem crianças que acham ruim quando a gente tem uma brincadeira, tira um sarrinho. Mas depois, com o tempo, ela vai, tendo jogo de cintura também. Então, uma coisa bem comum que eu faço aqui na clínica e que funciona demais e depois as crianças levam para os outros ambientes, os pais relatam que elas fazem isso em outros locais, a criança começou a perder ou errou, eu faço assim, quá, 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 quá. Sabe aquele negócio que errou, que é o tom que errou?
quá, 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 quá. E aí as crianças se divertem. No começo elas assustam, ficam meio bravas, do tipo assim, você tá tirando sarro da minha cara? Mas aí, quando a criança erra, eu faço isso, mas também quando eu erro enquanto adulto, eu também faço isso. Ou uma coisa que eu aprendi com meu filho esses dias, a gente estava numa situação, falamos, eu não me lembro o que que era, daí meu marido errou um negócio, ele olhou pro meu marido e fez, errou! Brincando. Então, olha só, a gente, claro, sempre vai valorizar os positivos, mas também a gente tem que tirar de letra os erros. Então, a criança está com dificuldade, acolhe o sentimento dela, faz quá, 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 quá para ajudar. Mas agora vem o principal. Então, você vai ajudar a criança a perder, mas eu também quero que você ensine a criança a ganhar. Então, como que você vai fazer isso? Ensina a criança a pedir revanche. Terminou, ela perdeu, filho, quero revanche. E a gente ensina pelo modelo. Então você tá brincando com a criança, ela perdeu, fala assim: por que você não pede revanche para mim? Porque o que é a revanche? Se não insistir para que a criança tente novamente, para que ela não desista naquele momento e que daí tem uma possibilidade dela ganhar sim. Então, ao mesmo tempo que você ensina a criança a perder e a aceitar os sentimentos, você também ensina ela a continuar a fazer isso e ela pedir revanche para que ela tente novamente. Porque melhor de tudo, na verdade, eu costumo dizer para os meus filhos, perdedor não é aquele que desiste, perdedor é aquele que não tenta outra vez. E eu queria fazer um convite para você. Você já está cadastrado na minha lista VIP? Nesse vídeo estou deixando um link para você se cadastrar, porque está vindo novidade por aí. Cadastre-se, não perca tempo, que você vai ser notificado em primeira mão dessa novidade. Um beijo, te espero amanhã no próximo vídeo.